Prontinho. Então, bom dia a todos novamente. Hoje, treinamento da Prevent com a Araceli. Lima vai fazer uma abertura e aí a gente já começa. Eu vou pedir para todos que quem tiver dúvida ou alguma questão, anota no chat ou levanta a mãozinha, que eu vou ajudando a Araceli aqui no decorrer do treinamento, tá bom? Obrigada, sejam bem-vindos e bom treinamento. Bom dia a todos. Então, a ideia do treinamento é a gente estar sempre reciclando os nossos corretores e também os nossos supervisores, né? Que é quem dá apoio aos produtores, que são os corretores. E essa é a iniciativa da Prevent Senior, que nós nunca fizemos, que a gente sempre entendeu que a Prevent Senior, ela tinha uma venda mais conformada, assim, né? Porque era aquele usuário que já atingia uma certa idade, tinha dificuldade de contratar um plano de saúde, isso pelo menos a ideia do início, né? E ele tinha como uma única opção a Prevent Senior. Hoje já não é mais assim. Existem, inclusive, outras operadoras que atuam nesse mercado, né? A Prevent Senior foi a precursora, ela que começou. Eu entendo que foi o primeiro plano de atenção primária, acho que não existia um outro plano configurado como atenção primária, que você tem em outras operadoras uma ação de atenção primária. E agora, recentemente, a Apvida lançou um produto que tem uma ação de atenção primária. Mas a atenção primária não está dentro do contexto do produto, ele não foi criado para isso, né? E a Prevent Senior é que tem essa, vamos dizer assim, essa tecnologia, eu entendo, mais apurada para poder desenvolver toda essa atenção. As coisas mudaram do início para cá, a atenção primária era muito mais presente, né? Hoje ela é muito mais tranquila, vamos dizer assim, mas ainda é algo muito forte dentro dela, né? E o que também a gente sempre destaca é que a Prevent Senior, ela coloca na área comercial as regras da ANS, principalmente para contratação. E isso é algo importante, porque a maioria não faz isso, né? A gente sabe que particularmente, eu que ligo para os corretores, quando há uma desvenda de alguma operadora, e é uma prática do mercado que a Prevent não faz. Então, a Prevent, ela adota esses critérios da ANS, ela aceita, emite carta de CPT, se for o caso, mas você não vai ter um problema de recusa aí. Então, por tudo isso, acho que é importante a gente, né, fazer essa reciclagem com a Prevent Senior. A Araceli é uma funcionária que já está há algum tempo lá, e muito bem preparada para poder... Não vai entregar a minha idade, hein? Não falei. Muito bem preparada para poder lidar com a gente, né? E vamos para o treinamento, né, Araceli? Perfeito, Lima. Primeiro eu quero me apresentar, tá? E também quero apresentar a Érica, que está aqui comigo, que é minha analista, que me ajuda nos treinamentos. Então, quando vocês tiverem dúvida, é só colocar lá no chat, que aí, no final, a gente responde, porque a sala está muito cheia, né? Já estamos aí com quase 55 pessoas. Então, acho que fica mais fácil a gente deixar para o final, para não ficar muito maçante aí o treinamento. Meu nome é Araceli, eu sou coordenadora comercial do apoio ao corretor, então eu cuido de toda a parte de vendas externas, seriam vocês corretores. Eu comecei na Prevent em 2013, já estou aí há 14 anos na Prevent, sempre fui da área comercial, né? Na época da pandemia, eu fiquei algum tempo em alguns programas que a Prevent tem, alguns projetos, porque a gente também parou de comercializar um tempo o plano, mas aí, logo depois, eu voltei para o comercial, acabei aí fazendo algumas demandas de pós-venda e uns 3 anos, mais ou menos, eu assumi o apoio ao corretor, tá? Então, tudo que é relacionado a vocês, corretores, sou eu e uma equipe grande que eu tenho que me auxilia para poder estar cuidando, tá? Eu vou falar mais do que hoje a Prevent oferece, dos planos que nós comercializamos, são mais a parte comercial mesmo, de comercialização. Aí, para poder vocês estarem cada vez mais conhecendo o produto e também estar vendendo aí para os seus clientes, né?
Então, o que a gente vai fazer? É uma reciclagem mesmo, tá? Eu tento ser o mais breve possível, e vocês tendo dúvida, vão colocando aí no chat e a gente já vai respondendo, tá? Então, vamos lá. Quais são os diferenciais hoje que a Prevent tem? Tá? Nós comercializamos 2 produtos hoje, então a gente tem um plano individual sem coparticipação. Como o Lima falou, a gente segue todas as regras que a Agência Nacional determina por ser um plano individual. Hoje são poucas operadoras que oferecem esse tipo de produto, tá? Nós temos tanto rede própria como uma rede credenciada em expansão. Tá? Muita gente acha que a Prevent só é rede própria, não. Nós também temos aí uma rede credenciada bem grande aí já em expansão, tá? Em crescimento mesmo. Então, a gente tem agilidade no tratamento, que é foco no bem-estar do beneficiário. Então, vocês vão perceber que no decorrer do treinamento, a gente não vê apenas a parte da saúde do beneficiário, a gente vê ele como um todo. Tá? Um diferencial muito grande que a gente tem, eu não sei se aqui todo mundo sabe, mas a gente divulga bastante, que é o não reajuste por faixa etária a partir dos 44 anos. Nós fazemos o aproveitamento de carências, fazemos o aproveitamento de 2 operadoras, então a gente também está com esse diferencial. Nós temos também a remoção aérea, tá? Isso é um diferencial que tem no produto mais, e o cliente não paga nada mais por isso, tá? E também temos aí no nosso produto 0525, que é comercializado aqui em São Paulo, também a redução de doenças pré-existentes de 730 dias para 180 dias. Isso também é um diferencial muito grande no mercado. Tá? E o clube de benefícios, que é o nosso Experiências que Encanta. Então, nesse treinamento, eu vou abordar bastante isso aqui para vocês. Aqui são os nomes dos nossos, toda vez que vocês ouvirem Santa Majore, ou Prevent Senior Diagnóstico, ou Núcleo de Medicina Avançada Prevent Senior, são as nossas redes de atendimento, próprias nossas, tá? Hoje nós temos mais de 50 unidades, tanto em São Paulo, como Rio de Janeiro, tá? Que são a nossa área de abrangência, que vocês vão poder estar comercializando o plano para os beneficiários. Nós temos todos hoje os nossos hospitais, eu não sei se vocês já perceberam, eles são temáticos, né? Então, a gente quer tirar a sensação que o beneficiário já tem de estar ali com uma comorbidade, de ir para um hospital. Então, as nossas novas unidades, eu não sei se vocês chegaram a conhecer os últimos lançamentos, nós tivemos aí o Espaço Homem, que foi ali no Londres, tivemos Amsterdã, que a gente inaugurou recentemente, que é um ponto de atendimento ali na Alameda Santos. Então, a gente tem várias unidades aí que tem esse tipo de atendimento, que nem em São Paulo, alguns aqui que eu vou passar para vocês. Nós temos o Rússia, o Paris, o Londres, o Istambul, que são a nossa rede de atendimento. Eles têm essa coisa de alguns países que a gente pegou, então eles são totalmente temáticos, né? Então, quando o beneficiário chega lá, tira aquela conotação de estar num ambiente hospitalar ou no núcleo de medicina avançado, ele chega e ele tem ali todo o atendimento dele diferenciado. Que nem nós temos ali o Dubai, não sei se aqui todo mundo conhece, ele fica ali na Marginal. É o único hospital que nós temos que tem esse diferencial no Brasil, que parece ele... Na enfermaria, são 2 leitos, e os acompanhantes, eles ficam em um quarto separado. Então, mesmo sendo enfermaria, não é aquela cadeira do papai que normalmente os hospitais oferecem. É uma cama que lá o acompanhante pode estar utilizando o quarto e poder estar tendo esse aconchego melhor ali, em estar acompanhando o beneficiário, o pai ou a mãe, ele tem ali esse diferencial, tá? Recentemente a gente lançou no Londres ali o Espaço Homem, então isso também é um diferencial que não tem no mercado, é um espaço totalmente dedicado aos homens, né? Que normalmente o homem, quando ele... o homem normalmente só vai no pediatra, e depois que ele sai do pediatra, ele não segue uma linha de cuidado que nem a mulher que tem o ginecologista, que faz todo o acompanhamento. Lá não, no Londres, e nos nossos beneficiários vão ter o acompanhamento para
saúde dele, então vai ter lá não só apenas o urologista, vai ter um cardiologista, vai ter nutricionista, ele vai fazer todo ali um acompanhamento para poder estar aí cuidando cada vez mais da saúde dele. Tá? Então, é um espaço totalmente dedicado ao homem. E nós temos também aqui, onde fica a nossa sede, que é a sede Brasil, nós temos também um espaço dedicado totalmente à mulher, que lá a mulher faz os exames, passa por ginecologista, faz todo aí tem todo esse cuidado também para dar aí todo o diferencial no atendimento para beneficiária, tá? No Rio de Janeiro, nós também já voltamos aí, já fazem uns 2 anos que a gente está com a comercialização lá, né? Na verdade, 1 ano, desculpa. A gente voltou em setembro do ano passado, então vai fazer 1 ano agora. Então, lá nós também, nós não temos um hospital próprio assim, nós temos só o Avaí, né? Mas ele ainda, acho que daqui 2 ou 3 meses, ele também vira um pronto atendimento. Nós temos o Tahiti, temos o Malibu, lá nós já temos 7 unidades próprias, nossa, que faz todo o atendimento para o beneficiário, tá? Aqui eu só quis falar algumas coisas importantes para vocês entenderem, quando o beneficiário pergunta, por que tem essa temática de país, esse diferencial aí, para vocês poderem estar explicando para o cliente de vocês. O Experiências que Encantam, tá? Isso também é bem bacana. É um clube de benefícios que nós, colaboradores, temos e também foi estendido para os beneficiários. Então, ele vai ter desconto aí, a partir do momento que ele entra no plano, ele vai baixar o aplicativo da Prevent Senior. Lá nesse aplicativo vai ter o link do Experiências que Encantam, ele faz o cadastro, ele vai ser direcionado para uma outra página, e aí ele já pode estar utilizando todos os benefícios que tem. Então, tem desconto em farmácia, tem desconto em shows, tem desconto em teatro, tem desconto em loja de roupa, tem desconto em academia, tá? Lá tem disponível para eles o Total Pass, que ele pode utilizar para ele, e ainda mais 2 dependentes, está pagando um preço mais acessível em academias, para poder estar aí cuidando cada vez mais da saúde, né? Que hoje a gente sabe que não é só a parte, a gente tem que ver também o bem-estar, o emocional do beneficiário. Agora eu vou falar um pouquinho dos produtos que nós comercializamos, tá? Então, hoje nós temos o Prevent Mais. Então, o Prevent Mais, ele é um plano que é comercializado tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, tá? Então, o atendimento dele vai ser São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Santos, Praia Grande, Rio de Janeiro e Niterói, tá? Então, vocês que são de São Paulo podem comercializar para um beneficiário que esteja no Rio, desculpa, como também aqui para São Paulo, que ele vai ter todo o atendimento. Eu vou passar agora um vídeo, tá? Falando sobre o plano, e aí depois eu volto falando mais algumas coisinhas. Só um minutinho, por favor. Seja bem-vindo à Prevent Senior. Apresentamos o nosso novo produto, o Prevent Mais, o plano para somar saúde. Conheça os seus diferenciais. O plano Prevent Mais está disponível nas modalidades apartamento e enfermaria. A diferença entre elas está no tipo de acomodação, além de alguns hospitais e laboratórios serem exclusivos para quem possui acomodação apartamento. A abrangência geográfica inclui São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Santos, Praia Grande, Rio de Janeiro e Niterói. A cobertura é ambulatorial e hospitalar, sem obstetrícia. Você conta com uma rede de atendimento qualificada, formada pelas nossas unidades temáticas, hospitais e prontos atendimentos Santa Maggiore. Núcleos de medicina avançada e diagnóstica para consultas e exames, além de núcleos especializados em ortopedia, reabilitação, oncologia, hematologia,
e oftalmologia. Também oferecemos uma ampla rede credenciada e em constante expansão. Cada parceiro reflete o nosso padrão de cuidado, um atendimento acolhedor e de alta qualidade onde você estiver. Mais médicos, mais laboratórios, mais hospitais. Para o beneficiário escolher com confiança e segurança. Com o Prevente Mais, você garante o atendimento Prime sempre que sua saúde pedir uma atenção especial, através de um time de especialistas em alta complexidade e uma estrutura inovadora. Mais cuidado, mais confiança. E se aparecer algum imprevisto, o plano garante remoções hospitalares dentro da área de abrangência, além de remoção aérea em todo o país, trazendo mais presença, agilidade e segurança onde você estiver. No nosso mundo digital, a experiência é integrada. Teleconsultas rápidas e seguras, teleorientações para receitas, exames e dúvidas sem sair de casa. E tecnologias que organizam prontuários, reconhecem padrões em exames e identificam alterações precocemente, garantindo mais precisão e mais integração. Informações importantes. O Prevente Mais não inclui cobertura para home care, reembolso, coparticipação, cobertura obstétrica. Por liberalidade, a Prevent Senior não realiza reajuste por faixa etária acima dos 44 anos. Também realizamos análise de carências ou portabilidade. Quando o assunto é saúde para os mais vividos, lembre-se, a Prevent Senior é o plano certo para os seniors. Prevente Mais. Cuidar bem é entregar mais. Então, vamos lá. Vamos ver alguns pontos que falou aí no vídeo, né? Sobre a remoção aérea, tá? Como é que funciona a remoção aérea? A remoção aérea, ela é um diferencial do plano. Então, digamos que o cliente de vocês está lá no Nordeste e sofre uma queda, ele vai para o hospital público mais próximo. E lá ele tem um atendimento, aí falam que ele vai ter que fazer uma cirurgia. Tá? Então, não sou eu, Celi, não é a Raíssa, não é a Érica, não é o Lima, que vai falar que ele vai ter essa remoção, tá? Isso é conduta médica. Então, o hospital vai entrar em contato direto com a Prevent Senior, solicitando, né, falando que está lá com o beneficiário nosso, que tudo o que aconteceu, ele vai solicitar a remoção, ele tendo condições de ser removido, e nós iremos buscá-lo, digamos que ele esteja lá no Ceará, vamos buscá-lo no Ceará e trazê-lo de volta para São Paulo, que é a região que ele mora, ou Rio de Janeiro, que seja lá onde mora, para poder ser atendido em um hospital nosso, tá? O beneficiário, ele não paga nada mais por isso no plano, já é um diferencial que está hoje no plano, tá? Então, tem um regulamento interno que fica no final do contrato, então, se vocês quiserem, podem dar uma lida, mostrar para o cliente, que lá vai estar passando todas as informações. Uma outra coisa que fala também, o plano, ele não tem cobertura obstétrica, tá? Não é o nosso foco hoje ter esse atendimento obstétrico. Então, se vocês, por acaso, tiverem alguma cliente que ainda queira engravidar, então o nosso plano não é um plano viável para ela hoje, tá? Outra coisa que é super importante é a abrangência. Então, a abrangência, que nem falou, é Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Santos e Praia Grande, tá? Para vocês entenderem um outro diferencial, a remoção aérea, ela é diferente da remoção de hospital para hospital. Então, digamos que vocês têm um cliente que ele passou mal na Praia Grande, tá? E aí ele precisa ir para um hospital nosso em Santos. Então, ele está lá no hospital da Praia Grande, o hospital vai entrar em contato com a Prevent, e aí, por ambulância, nós vamos removê-lo para o nosso atendimento. Digamos que ele esteja aqui em São Paulo, na Zona Sul, extremo da Zona Sul, e aí ele vai para um hospital público lá. E o hospital vai entrar em contato com a Prevent, e aí nós vamos removê-lo para um hospital próprio nosso, ou um hospital que seja credenciado, tá? Digamos que o beneficiário passe mal em casa, nós não temos ambulância que pega em casa, tá? Nossa ambulância é de hospital para hospital dentro da área de abrangência,
tá? Então, se ele passa mal em casa, ele tem que ou chamar o SAMU, ou alguém levá-lo para ele poder ter para um hospital mais próximo nosso, ou algum outro hospital, para ele poder ter o atendimento, tá? Outra coisa também super importante que falou aí no plano é o não reajuste por faixa etária a partir dos 44 anos. Então, digamos que vocês tenham aí um cliente que está pensando em entrar na Prevent e hoje ele tem já 44 anos, tá? Ele entrou, vai pagar aí, digamos que ele faça enfermaria, R$ 1.162,60. E daqui 2 meses ele faça 45. Ele não vai ter reajuste por idade. O único reajuste que ele vai sofrer é o reajuste do governo uma vez por ano no aniversário do plano. Digamos que vocês tem um beneficiário que tenha 58 anos. Então, ele está entrando na enfermaria, está pagando R$ 1.162,60. Ele vai fazer 59 daqui 4 meses, tá? Em outra operadora, quando ele fizesse 59, o valor do plano dele triplicaria. Na Prevent Senior, não. Ele não tem reajuste com 44, então, quando ele fizer 59, ele vai continuar pagando o reajuste que o governo... ele vai continuar pagando o valor que ele entrou no plano. Aí, só daqui 1 ano, que é o reajuste que a ANS dá, que é o reajuste que os beneficiários sofrem, que tem acima de 44 anos. O ano passado, esse reajuste foi de 6,06. Então, foi esse reajuste que os nossos beneficiários tiveram. Esse ano ainda não saiu o reajuste da ANS, tá? Por ser um plano individual, então, quem determina as regras, quem determina o reajuste é a ANS. Então, quando sai esse reajuste, quando a ANS anuncia esse reajuste, vocês ficam sabendo que na mídia fala bastante, é o reajuste que os nossos beneficiários vão ter. Então, se ele entra hoje em maio de 2026, só em maio de 2027 que ele vai sofrer o reajuste aí do plano dele, que é o que a ANS vai determinar, tá? Vamos seguindo aqui. Além da nossa rede própria, né, como eu falei para vocês, nós também temos a rede credenciada. Então, hoje tem alguns hospitais aqui que são credenciados nossos, né, que fazem aí o atendimento. Então, a gente tem o Adventista, tem o Santa Virgínia, tem o Santa Cruz, tem o Cruz Azul, tem o Santa Clara, tem o São Camilo. No ABC, a gente tem aí o Notre Dame. Nós temos o Neomater. O Neomater, tá? Para quem não sabe ainda, ele vai ser um futuro hospital nosso, vai ser o Pequim. Então, logo mais, vocês devem ser convidados para ir conhecer esse novo hospital, que vai ser aí um próprio da Prevent Senior, ali no ABC, tá? Aqui são no litoral, né, que a gente tem também em Santos, a cobertura. Então, lá tem a Casa de Saúde da Praia Grande, tem a Casa de Saúde de Santos. No Rio de Janeiro, a gente tem alguns hospitais também, tem o Jacarepaguá, tem o PA da Barra, tem o Copacabana Pronto Atendimento da Unimed, tem o Badim, tá? Alguns hospitais, isso, se vocês olharem lá no orientador, tem que ter atendimento só no plano apartamento, assim como também alguns laboratórios, tá? Hoje, no plano mais, ele tem esse diferencial, que nem o pró-cardíaco, né? Aí no Rio de Janeiro, ele só vai ter atendimento em apartamento, ele não tem atendimento aí na enfermaria e apartamento, tá? Laboratórios também, tá? A gente não tem só a nossa rede, a gente também tem a rede credenciada. Então, a gente tem o FEME, que faz esse atendimento, tem o AMais, que atende só no apartamento, no Prevent Mais, tá? Tem o Lavoisier, tem o CDB, no ABC tem lá o CDB, tem o Tecnolab, tem o Hermes e Pardin. Aqui no litoral, a gente tem análises clínicas célula mater. No Rio, a gente tem o Lâmina, tem o Sérgio Franco, tem o Lab Exames, tá? São alguns que vocês podem estar passando para o cliente, tá?
essa rede vocês conseguem ver tanto no nosso aplicativo do Apoio Corretor, mais para frente eu vou falar um pouquinho para vocês, como até no nosso próprio site, tá? Lá vocês conseguem baixar e tá fazendo aí passando para o cliente os laboratórios, tá? As carências, eu vou falar um pouquinho nos dois planos, porque tem aquele diferencial que eu falei para vocês, tá? Então, o beneficiário, ele entra na Prevent de 3 formas, tá? Ele pode entrar como SUS, a gente fala que é aquele cliente que não tem plano nenhum, então ele vai cumprir todas as carências contratuais. Ele pode vir por redução, que é uma liberalidade da operadora, ou ele pode vir através da portabilidade. A portabilidade é um direito dele, então eu, como operadora, sou obrigado a estar aceitando o beneficiário pelas regras da Agência Nacional de Saúde, tá? Então, no Prevent Mais, o que ele vai ter que cumprir de carência se ele não tem nenhum plano, ou se não foi aproveitado, não deu para aproveitar as carências dele através da redução, ou ele não tem direito à portabilidade, tá? A gente não declina a proposta. Vocês vão poder estar imputando normalmente, porém ele vai ter que cumprir todas as carências contratuais. Então, emergência e urgência são 24 horas, consultas, exames simples, são 30 dias, exames de média, terapias multidisciplinares, são 180 dias, e para doenças ou lesões pré-existentes, são 24 meses, 730 dias, tá? Agora eu vou falar de um outro produto nosso, tá? Que é o 1025, que é um produto que nós comercializamos apenas em São Paulo. Então, não tem Rio de Janeiro e Niterói. Ele vai ter São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Praia Grande e Santos, tá? Ele é um pouco mais enxuto do que o Prevent Mais, né? O Prevent Mais tem aqueles laboratórios que eu passei, que nem alguém perguntou aí se o A Mais voltou, tá tendo atendimento no Prevent Mais apartamento, tá? Mas no 1025 ele não teria esse atendimento porque ele é só para o Prevent Mais. Então, aqui eu também vou passar um vídeo. Seja bem-vindo à Prevent Senior. Apresentamos o nosso novo produto, o Prevent Senior 1025. Conheça os seus diferenciais. O plano Prevent Senior 1025 está disponível nas modalidades apartamento e enfermaria. A abrangência geográfica inclui São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Santos e Praia Grande. A cobertura é ambulatorial e hospitalar, sem obstetrícia. Você conta com uma rede de atendimento qualificada, formada pelas nossas unidades temáticas, hospitais e prontos atendimentos Santa Maggiore, núcleos de medicina avançada e diagnóstica para consultas e exames, além de núcleos especializados. Com o Prevent Senior 1025, você garante o atendimento Prime sempre que sua saúde pedir uma atenção especial, através de um time de especialistas em alta complexidade e uma estrutura inovadora. No nosso mundo digital, a experiência é integrada. Teleconsultas rápidas e seguras, teleorientações para receitas, exames e dúvidas, sem sair de casa. E tecnologias que organizam prontuários, reconhecem padrões em exames e identificam alterações precocemente, garantindo mais precisão e mais integração. Informações importantes: o Prevent Senior 1025 não inclui cobertura para home care, reembolso, remoção aérea, coparticipação, cobertura obstétrica. Por liberalidade, a Prevent Senior não realiza reajuste por faixa etária acima dos 44 anos. Também realizamos análise de carências ou portabilidade. Quando o assunto é saúde para os mais vividos, lembre-se, a Prevent Senior é o plano certo para os seniors. Marcele, seu áudio está fechado. Desculpa, gente, fechei e não abri, desculpa. Então, o Imagina. atendimento é São Paulo, São Bernardo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos e Praia Grande, tá? Também é um plano hospitalar individual, sem cobertura obstétrica, tá? Também não tem, como eu falei para vocês, a cobertura obstétrica.
e não tem também a coparticipação. Então, o cliente sabe que da primeira até a última é aquele valor que ele vai estar pagando ali no plano até ele ter o reajuste do governo. Eu não sei se vocês perceberam, nos 2 vídeos a gente fala que a gente não tem reembolso, tá? Então, na Prevent Senior não existe o reembolso. Se ele tem algum médico particular que ele passa, ele pode estar passando normalmente. Os exames que o médico pedir, é só ele entrar no aplicativo da Prevent Senior, incluir lá os exames. Então, vai para uma auditoria, estando tudo ok, a gente lança esses exames e aí ele pode estar fazendo em qualquer laboratório nosso, tá? Isso é uma pergunta que a maioria dos corretores fazem também, pode estar fazendo. E também tem não tem o reajuste por faixa etária a partir dos 44, que é um diferencial de vendas grande aí, para que vocês podem, então, eu falo que é o pulo do gato, né? Perguntaram aí no chat se é só a partir de 44, eu acho que a Erika deve ter respondido, nós temos para todas as faixas etárias, porém o nosso foco é o público acima de 44 anos, tá? Aqui são, que nem eu falei para vocês, ele é um pouco mais enxuto, ele trabalha um pouco mais com a nossa rede própria, mas ele tem alguma coisa ainda também na rede credenciada, tá? Então, que nem o Hospital e Maternidade Cruz Azul, que o beneficiário pode estar usando aí em São Paulo, tem todos os hospitais da Prevent Senior, ele pode estar utilizando aí, tanto pronto atendimento, se tiver que fazer alguma cirurgia, que tem alguns hospitais que são mais específicos para cirurgia, que é o caso do Dubai, do Paris, né? Nós temos aí também o Hospital São Bernardo, nós temos o Neumater, o Santa Ana, no ABC, que ele pode estar utilizando. No litoral vai ter lá o Frei Galvão, tem a Casa de Saúde da Praia Grande, tá? Isso aqui é a nossa rede credenciada. Aqui são os laboratórios, então também, além de ter toda a nossa rede própria, ele vai ter também atendimento aí no CDB, no FEME, né? No ABC também tem lá o CDB, tem o Lavoisier, tem a nossa unidade ali em Santos, o Cascais, que faz todo esse atendimento também. Agora aqui é que vem o pulo do gato para esse plano, tá? O Prevent Senior+, a gente veio com essa inovação, o Prevent Senior 1025, com essa inovação no mercado. Hoje, tá? Por uma liberalidade, todos os beneficiários que tenham ou não plano, o máximo que eles vão ter que cumprir de carências e CPT, até se tem alguma pré-existente, são 6 meses. Então, digamos que vocês tenham aí um beneficiário, que ele tem lá uma comorbidade, e aí ele resolve fazer o 1025. Então, as carências vão ser emergência e urgência 24 horas, consultas, exames simples, são 30 dias, exames de média complexidade, que seria uma cirurgia, uma internação, as terapias multidisciplinares, um raio-x lá com contraste, são 180 dias, e para doenças e lesões pré-existentes, também são 180 dias. Então, se vocês pegam algum cliente que está fazendo aí um tratamento de câncer, ele vai seguir as carências normais, depois de 6 meses, ele já vai poder aí ter todo o atendimento dele para fazer o tratamento, tá? Então, isso é um diferencial no mercado, que só é válido, tá, gente, para o 1025, Prevent Mais, são todas aquelas carências que eu falei anteriormente, mas no 1025 nós reduzimos para 180 aí a CPT, tá? Isso é um diferencial que nós estamos fazendo hoje, né? Então, quando forem comercializar, vocês podem afirmar aí para o cliente. A partir do momento que a gente mudar esse diferencial, a gente acaba aí passando novamente para vocês, tá? Mas hoje, no 1025, ele não teria carência. Digamos que ele venha de um outro plano, tem lá, vai fazer a redução, ele tem 5 meses de plano, né? Então, ele só teria que cumprir mais um mês, e aí depois já estaria estar utilizando normalmente aí, até para CPT, para alguma outra doença que ele tem pré-existente, desde que seja aprovado a redução dele. Aí, vamos lá. Então, agora eu vou falar um pouquinho o que é redução de carência e um pouquinho de portabilidade para vocês entenderem, tá? A redução de carência, como eu falei no início para vocês, é uma liberalidade da operadora. Então, a Prevent Senior, sou eu, operadora, que vou falar se eu aceito ou não aquele beneficiário para ele estar entrando ali sem carência do plano anterior que ele tem. Então, é uma liberalidade, tá?
Por se tratar de uma liberalidade, se por acaso vocês pegarem algum cliente que tem alguma dessas comorbidades, vocês já sabem que vai ter o que a gente vai recusar. Então, aí ele vai poder estar entrando ou por portabilidade ou cumprindo todas as carências, tá? A gente não declina a proposta. Então, o proponente que está em home care, com diagnóstico de câncer, em uso de medicação de alto custo, internado nem na portabilidade pode estar fazendo, tá? Ele precisa primeiro ter a alta médica, tendo alta, ele pode estar aí pleiteando ou a redução ou a portabilidade. Que esteja em tratamento de hemodiálise, em período gestacional ou com alguma cirurgia indicada, tá? Se por acaso, digamos para vocês entenderem, vocês pegam lá um cliente da operadora X, ele tem lá 4 anos de plano, mas é um plano que não é adaptado, que não dá para fazer aí a portabilidade. Então, por liberalidade, nós podemos estar fazendo a redução. E digamos que ele tenha lá na CPT uma pressão alta, tá? Ele vai vir para a Prevent, a gente vai fazer lá toda a declaração de saúde dele. Sendo aprovado, ele entra como se já tivesse há 4 anos no plano, ele não teria carência para nada. Tanto se ele escolher o Prevent Mais ou o 1025. Nós aproveitamos todo o período que ele está lá na outra operadora. Aí nós temos aí o diferencial dos 180 dias, que eu já expliquei ali, né, que é o do 1025. Então, se por acaso o cliente entra sem nenhum plano de saúde, o máximo que ele vai ter que cumprir de carência aí são 180 dias, mesmo não tendo o plano. Tá? Isso também é um diferencial bem grande. Então, o que está do CPT? Cirurgia, leitos de alta tecnologia, procedimentos de alta complexidade, medicação de alto custo. Isso depois de 6 meses ele já vai poder estar utilizando aí, tanto se ele optar pelo 1025 apartamento ou 1025 enfermaria. Hoje nós temos também, por liberalidade, o aproveitamento de 2 operadoras. Tá? Então, digamos que o seu cliente ficou numa operadora X lá durante 1 ano, né? Aí ele saiu no dia 6 de maio de 2025. No dia 7 de maio de 2026, ele já entrou na operadora Y. E está até hoje, dia 6 de maio de 2026, já está aí completando 2 anos. Nós vamos fazer a análise, tá? Sendo aprovado, ele pode entrar já como se já estivesse há 2 anos. Nós aproveitamos por liberalidade as 2 operadoras. Então, a gente vai aproveitar a operadora X, mais a operadora Y, né? Então, ele entra sem carência para nada, porque estamos aproveitando aí essas 2 operadoras. Também vai para uma análise, assim como é feito na redução de uma operadora só, não tendo nenhuma das comorbidades, nós fazemos aí o aproveitamento também. Tá? A portabilidade, tá? Isso também eu posso afirmar e confirmar para vocês que nós somos a única operadora que, mesmo sendo portabilidade, ela comissiona normalmente o corretor, tá? Então, vocês podem estar vendendo aí a portabilidade na Prevent Senior, ela não entra como uma venda administrativa, ela entra como uma venda normal, como se fosse SUS ou como se fosse redução. Então, vocês vão receber normalmente. Tá? Então, a portabilidade ela é um direito do beneficiário. Então, você entrou lá no site da ANS, puxou o guia de compatibilidade do plano, deu compatibilidade para Prevent Senior, é só você imputar toda a documentação, que aí nós vamos verificar, estando tudo ok, nós faremos a portabilidade do plano dele para Prevent Senior. Uma das regras importantes da portabilidade, que vocês têm que estar ciente, o plano ele tem que estar ativo, tá? Nos 2 casos, na verdade, salvo se é um plano empresarial, que aí o plano empresarial, até 60 dias do cancelamento, a gente pode estar fazendo tanto a portabilidade como a redução. Então, tem que ser um plano ativo. O plano que ele paga hoje, ele tem que ser mais caro que o plano da Prevent Senior. E tem que ser um plano já regulamentado na Lei 9656/98. Dando portabilidade, nós vamos fazer a portabilidade aí para o nosso plano, tá? Aí é só consultar lá o site da ANS. No próprio site da ANS tem uma cartilha explicando sobre portabilidade. Se vocês podem baixar essa cartilha, dá uma lida lá, e aí vocês vão ver todos os benefícios para poder estar fazendo aí também a portabilidade do plano,
tá? Aqui são os documentos para efetivação do contrato, então RG, CPF, o cartão nacional de saúde, o comprovante de residência. Isso são para os clientes que vêm através do SUS, que não tem nenhum plano. Se ele tem algum plano de saúde, aí vai precisar dos 3 últimos comprovantes de pagamento. Se for um plano empresarial até 60 dias, a gente pode estar fazendo aí. E se for a portabilidade, além de toda essa documentação, precisa da carta de portabilidade mais o guia de compatibilidade do plano, tá? Na Prevent, a gente tem para todas as faixas etárias, porém, hoje, de 0 a 17 anos e 11 meses, tem que passar por uma entrevista qualificada. Então, tudo que for SUS ou redução, vai passar por essa entrevista qualificada se tiver de 0 a 17 anos. A entrevista qualificada, ela não é uma consulta, tá, gente? Para vocês entenderem, para explicar para o cliente. Ela é uma entrevista mesmo, tá? Ela é feita via Meet, então o analista da Prevent vai entrar em contato com o cliente de vocês, com o responsável, né, do cliente, vai marcar no dia e horário agendado, o cliente vai entrar e junto também vai entrar um médico da operadora. Aí ele vai fazer algumas perguntas, ele precisa ver aí a criança ou o jovem, o adolescente, tá? E aí ele faz as perguntas, faz a declaração de saúde junto com a mãe ou responsável pela criança, pelo adolescente, e lá ele manda para uma análise, e aí vocês depois ficam sabendo se foi aprovado ou não essa redução, né, e se for SUS, só fica lá para a gente poder todo ter a declaração de saúde preenchida pelo médico. Aqui para vocês entenderem, quem pode ser o responsável administrativo do contrato? Então, pode ser pai, mãe, irmãos, filhos, netos, cônjuges, avós, né? Qualquer pessoa que tenha aí um documento legal, ele pode ser responsável aí administrativo pelo contrato aí, respondendo a entrevista qualificada, né? E também assinando o contrato junto com, se for o menor, né? O responsável por ele, ou se for por algum acima de algum adulto, né, algum idoso que não responda por si, também pode estar assinando pelo cliente, pelo beneficiário, futuro beneficiário, tá? Que nem eu falei para vocês, eu já expliquei um pouquinho, sobre o reajuste por faixa etária, né, a partir dos 44 anos. Então, esse reajuste, ele só acontece até os 44, depois disso, não existe mais, tá? Então, isso aqui é só para vocês verem onde está isso no termo aditivo do contrato. E o reajuste anual é o reajuste que a ANS determina. Isso também está lá, tudo no contrato, vai ser o reajuste que a ANS determinar. Se ela der 10%, é 10%. Se ela der 6%, é 6%. 3% são 3%, tá? A adesão e o cancelamento, que é uma coisa também super importante aí para vocês passarem para o beneficiário. Então, a partir do momento que o beneficiário ele assina a proposta de adesão, vocês imputam lá a proposta, nós entramos em contato com o cliente, confirmamos todos os dados, mandamos o contrato para ele estar assinando, ele vai receber essa proposta de adesão. Ele assinando, volta para a gente assinado, é tudo digital, hoje em dia nós não temos nada, até a carteirinha ela também é digital, não temos mais a carteirinha física, tá? É enviado para o e-mail do cliente ou do responsável por ele, não pode ser o e-mail da corretora ou e-mail próprio de vocês, tem que, pela lei de proteção de dados, tem que ser do próprio beneficiário ou do responsável dele, para a gente poder estar enviando. Ele recebeu lá a carteirinha, o orientador, o boleto para pagamento, já orienta ele está pagando esse boleto, porque às vezes o boleto pode levar até 72 horas para ser compensado, depende muito do banco, tá? Mas normalmente aí são mais ou menos 48 horas para a gente saber se esse boleto foi pago ou não, para poder estar ativando o plano dele. Se por acaso é uma portabilidade, quando a gente faz portabilidade, o beneficiário ele tem um prazo de 5 dias para poder estar fazendo esse cancelamento, tá? Então, fiquem atentos nisso, que é super importante, que a partir do momento, já orienta ele está assinando, porque depois que ele assina o contrato, ele tem 5 dias para ligar na outra operadora dele e pedir esse cancelamento. Tá? Hoje a portabilidade não somos nós operadoras que fazemos esse cancelamento, é o próprio cliente que ele é responsável para poder fazer o cancelamento do plano dele anterior,
tá? Então, para evitar aí problemas futuros com o cliente de vocês, ou a portabilidade dele ser cancelada, ou cobrarem dele lá no outro plano, já orientem ele a efetuar esse cancelamento a partir do momento que ele efetua o pagamento, que ele recebe a carteirinha, que ele viu que já está tudo certo lá na outra operadora, tá? No caso de redução, aí, por ser uma liberalidade, ele pode cancelar a qualquer momento. Então, se ele quiser ficar um tempo com o nosso plano e o outro plano, ele pode, porém, ele tem que estar ciente que ele vai ter que efetuar o pagamento das duas operadoras, tá? Agora, eu vou passar um vídeo, ele é um pouquinho mais longo, tá? Que eu acho que também é interessante para vocês, que é como implantar a proposta no sistema. Então, depois desses vídeos, eu compartilho aí com o Lima, né? Para ele poder estar mandando para vocês e com a Alessandra, para vocês terem aí tanto dos planos para enviar para o cliente, como também de implantar a proposta. Eu não sei se são vocês que implantam ou se algum ADM também, tá, Lê? Depois eu te mando esses vídeos para você ter aí com você. Então, tudo aqui, na verdade. Toda a parte de técnica é aqui com a gente mesmo. Tranquilo, então. Como preencher a proposta de venda no sistema Portal Web Prevent Senior. Para iniciar, acesse portalweb.preventsenior.com.br. Digite o usuário e senha fornecidos pela Prevent Senior e clique em Entrar. A senha deve ser alterada no primeiro acesso. Acesse o Portal Web Prevent Senior, clique em Aplicações, Vendas. No menu, acesse Nova Venda. Informe o CPF do proponente e clique em Pesquisar. Clique em Cadastrar novo contato. Preencha o formulário. Atenção para os campos obrigatórios sinalizados com um asterisco. Clique em Iniciar Venda e, em seguida, em OK, na caixa de diálogo. Preencha os dados do proponente e selecione o plano desejado. Clique em Avançar e Salvar. Na página Dados do beneficiário, confirme se o tipo de acomodação está correta e preencha os campos com as informações do proponente. Se o endereço de correspondência for o mesmo do cadastro, marque essa opção. Caso contrário, preencha os campos. Caso o beneficiário tenha um responsável legal, informe na área Dados do responsável. Mas lembre-se, é necessário um responsável pelo contrato quando o cliente tem de 0 a 18 anos ou acima de 89 anos, e quando o cliente não responde por si mesmo. São aceitos como responsáveis pai, mãe, irmãos, filhos, netos, cônjuge ou algum outro parente, pessoa que possua documento legal para esses fins, curatela, procuração, etc. Não trabalhamos com responsável financeiro. O nome informado na proposta será somente o responsável pelo processo de contratação do plano. A data de vencimento da mensalidade será de acordo com a data de assinatura do contrato, conforme tabela a seguir. A etapa de escolha da data de vencimento é feita pela equipe de analistas da Prevent Senior. Preencha o campo Forma de cuidado anterior. Caso o proponente não venha de um plano anterior, selecione a opção SUS. Se não tiver tempo hábil para redução ou portabilidade, selecione outro plano sem portabilidade. Caso o proponente opte pela redução de carência e portabilidade, marque a opção Redução de carência e preencha as informações. Importante: o código da ANS do plano anterior deve conter 9 números. Caso não tenha, coloque 0 antes do número do plano. Após finalizar o preenchimento, clique em Avançar e Salvar. No campo Envio de documentos, clique em Selecionar e anexe os documentos do proponente. Ao carregar, os arquivos incluídos aparecerão listados abaixo, podendo ser visualizados ou excluídos. Confirme se todos os documentos estão anexados e clique em Avançar. Preencha corretamente a declaração de saúde, fornecendo as informações solicitadas e informadas pelo proponente. Toda resposta afirmativa deverá ser esclarecida, informando a patologia, tratamento e medicamento.
Você deve responder às perguntas somente se o cliente ainda sofre com a comorbidade sinalizada no questionário. Em caso de portabilidade, a declaração de saúde não deve ser preenchida. Atenção para algumas informações importantes sobre a declaração de saúde. A omissão de informação de condição sabida de doença pré-existente a esta proposta, sujeita à suspensão ou denúncia do contrato, conforme disposto no inciso 2 do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656 de 1998. Para a regularidade e validade do contrato, é essencial que as informações fornecidas sejam precisas, guardando a mais boa-fé e veracidade, conforme previsto nos artigos 421 e 422 do Código Civil, sob pena de rescisão de contrato. As patologias declaradas poderão gerar cobertura parcial temporária, CPT, período de 24 meses, a partir da data de contratação do plano privado de assistência à saúde, onde ocorre a suspensão da cobertura de procedimentos de alta complexidade, PAC, leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, relacionados às doenças ou lesões pré-existentes declaradas pelo beneficiário. Não esqueça de marcar as opções caso o beneficiário seja acamado ou dependente para a realização das atividades diárias. Informe ao cliente e registre na declaração de saúde que os produtos da Prevent Senior não oferecem o serviço de home care. Nessa última tela, ainda será possível voltar para editar as informações. Para enviar a proposta, basta clicar em Avançar. Pronto! Processo concluído. Como saber se a proposta foi enviada corretamente? Clique no menu Nova Venda. Informe o CPF do cliente e clique em Pesquisar. Verifique o campo Status, que deverá constar como preenchido. Como acompanhar a proposta em sistema? Status preenchido. Envio da proposta feito pela corretora. Status conferido. Proposta em processo de conferência pela operadora. Status integrado. Matrícula integrada com os demais sistemas, aguardando a quitação da primeira mensalidade para a ativação. Status do envelope enviado. Envio da proposta de adesão para assinatura ao e-mail informado no cadastro. Status do envelope entregue. Proponente realizou a abertura da proposta de adesão para assinatura. Status do envelope concluído. Proponente realizou a assinatura da proposta de adesão. Status do envelope anulado. Proponente não realizou a assinatura da proposta de adesão em tempo hábil. Status do envelope recusado. Proponente recusou a assinatura da proposta de adesão. Boas vendas! Então, só voltar aqui um pouquinho, que é super importante aí para vocês entenderem, é a data de vencimento, tá? Então, a data de vencimento do contrato, ela é a data que o cliente assina a proposta de adesão, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho como está no exemplo aí. Nós enviamos lá o contrato, a proposta de adesão para ele no dia 12. Ele assinou, voltou para a gente, ok, tá tudo certo, então ele aceitou. Nós enviamos o kit adesão para ele no dia 13 e o primeiro boleto já vai nesse kit, que vai a carteirinha, o orientador e mais o boleto, o vencimento para o dia 14. Então, o vencimento mensal desse cliente fica todo dia 15. Tá? Digamos que a gente enviou o contrato para ele, ele viu que tinha alguma coisa, uma informação que não estava correta. Quando a gente envia o contrato, ele expira em 24 horas. Então, a gente enviou hoje, que nem está no, digamos aí, dia 12, então ele tem 24 horas até meia-noite para poder estar assinando aquele contrato. Se ele não assinar, vai expirar, aí a gente vai perceber que expirou, nós entramos em contato e mandamos novamente para ele. Com a mesma data, né? Então, o vencimento continua lá, dia 15. Então, digamos que ele assinou, voltou, mandamos o kit adesão, dia 14, o vencimento, ele pagou.
digamos que ele não pagou, desculpa. Nós só vamos receber que ele não efetuou o pagamento até depois de 48 horas. Então, dia 15 a gente ainda não recebe, dia 16 nós percebemos que ele não efetuou o pagamento. Então, nós enviamos novamente um novo boleto com vencimento para o dia 17. Só que os vencimentos dele não vai passar para o dia 20, porque a gente não mudou lá a proposta de adesão dele. A proposta de adesão dele está lá com a data do dia 18. Então, continua ali como dia 12. Então, continua ainda como vencimento dia 15, tá? Se por acaso o beneficiário ele quer um vencimento específico, então, vocês têm que colocar essa proposta próximo da data de vencimento que ele quer. Então, no máximo até uns 10 dias antes, nós fazemos a conferência, quando ligamos para ele, a gente pergunta a data de vencimento dele, batendo, ele assinou, viu lá, que está dentro da data que ele quer, tá ok, mandamos para ele assinar, então fica aquele vencimento. Se ele não quiser um vencimento que está lá, que nem, digamos que a gente tivesse mandado e esse cliente queria o vencimento dia 30, então, está mandando muito antes. Então, a gente vai devolver essa proposta para vocês e aí vocês vão colocá-la lá pelo dia 21, 22, 25, para a gente poder saber que ele quer o vencimento lá para o final do mês. Se por acaso ele quiser mudar a data de vencimento depois que ele assinou, ele não consegue. Por isso que é muito importante vocês se atentarem a essa data de vencimento, tá? Nós ligamos para 100% nos casos de SUS e redução. Porém, na portabilidade, estando tudo ok a documentação, a gente acaba mandando direto para o cliente para ele poder estar assinando. Então, sempre orientem ele a olhar a data que está na proposta dele para confirmar ali o vencimento que ele quer. Então, se o seu cliente ele quer um vencimento do dia 1º ao dia 5, né, se ele quer vencimento do dia 5, ele tem que assinar essa proposta do dia 1 ao dia 5. Se ele quer vencimento dia 10, do dia 6 ao dia 10. Se ele quer dia 15, então é do dia 11 ao dia 15. Se ele quer dia 20, é do dia 16 a 20. Se ele quer 25, então é do 21 a 25. E se ele quer dia 30, então ele tem que assinar do dia 26 ao dia 31. Tá? Então, se atentem bastante nisso, que é super importante, porque a gente não consegue estar mudando depois essa data de vencimento, tá? Aqui é o e-mail de boas-vindas, para vocês entenderem que o cliente recebe, então é a carteirinha, o boleto e o contrato que ele assinou. Ele também recebe essa cópia do contrato. A carteirinha, ela também fica lá no aplicativo dele, então sempre orientem ele a baixar o aplicativo para poder ter lá a Prevent na palma da mão dele, porque com o aplicativo ele consegue pegar os boletos dele, porque hoje os nossos boletos, eles são digitais também, então a gente manda todos os boletos por e-mail. Então, todos os clientes que estão entrando já de 3 meses para cá, mais ou menos, eles já estão com esse boleto digital indo por e-mail. Então, o primeiro boleto vai por e-mail, o segundo por e-mail, ou ele pega diretamente lá no aplicativo dele. Então, o aplicativo, ele é uma ferramenta super importante para o cliente. Então, sempre orientem eles a baixar esse aplicativo quando fizer lá a proposta. Caso vocês precisem, no YouTube tem, e no nosso aplicativo, tanto no no app do corretor, tem lá como baixar o aplicativo da Prevent Senior. Então, vocês podem enviar para o cliente, ele vai seguir lá o passo a passo e está baixando o aplicativo dele. Aqui são as nossas plataformas de apoio que a gente tem para o corretor, tá? Nem todos sabem, a gente tem tanto o nosso hot site e o app do corretor, tá? O app do corretor é só entrar lá no iOS, que é para iPhone, ou na Play Store, você vai baixar lá, e aí você já pode estar utilizando. Não precisa de senha, não precisa de nada, lá tem todas as informações que vocês precisam do plano. Então, lá a gente coloca quando credencia algum hospital novo, alguma clínica, alguma coisa, a gente põe tudo que fala sobre comercialização, as campanhas que a gente tem todo mês, é tudo colocado lá no nosso app. E o hot site, ele também tem alguns documentos que são em PDF para vocês enviarem para o cliente. Então, lá vai ter cópia
da proposta de adesão para quem está fazendo o SUS, modelo do contrato da proposta para quem está fazendo com redução, modelo do contrato para quem está fazendo com portabilidade, tem também os folders que vocês podem estar enviando pelo cliente, os folders digitais. Então, tudo que for materiais em PDF, é só entrar lá no hot site, a Érica acho que colocou aí no chat para vocês pegarem os endereços e tá fazendo aí, mandando para o cliente todas as informações do plano. Tem um orientador médico que vocês podem estar baixando, ele também é atualizado diariamente, né? E poder também estar mandando lá para o cliente. Aqui também está lá, tanto no app como no hot site, o guia do corretor. O guia do corretor é um manual que vocês podem lá estar seguindo, tem todas as informações, tudo que eu falei aqui nesse treinamento está lá disponível nesse guia, fala dos planos, fala sobre a rede, fala sobre as regras de redução, de portabilidade, então ele é super importante aí vocês estarem baixando e estarem ali com ele perto de vocês para tirarem qualquer dúvida. Aqui são o folder, que está disponível lá no nosso hot site, do Prevente Mais, e tem também do 1025 e o nosso Instagram, tá? Então, eu vou pedir aí para vocês já começarem a seguir a gente. Então, tudo que for atualização, a gente coloca lá primeiro no Instagram, né? Para poder estar divulgando aí para vocês cada vez mais. Eu acho que é uma ferramenta muito ágil e rápida, né? Para vocês estarem pegando as informações. Nós temos também o nosso canal de WhatsApp, que é exclusivo para vocês corretores. Então, o 4004-4800, ele é telefone e também um WhatsApp, tá? Então, se vocês têm alguma dúvida, é só mandar lá, gravar esse número no WhatsApp de vocês mandam lá a pergunta, que sempre vai ter alguém disponível para estar respondendo para vocês. Então, 4004-4800, tá? Aí, mesmo assim, você ficou com alguma dúvida, é uma coisa mais elaborada, então é só mandar lá no apoio ao corretor, né, o nosso e-mail, apoioacorretor@preventsenior.com.br, que aí são dúvidas relacionadas que vocês têm à proposta. Se for dúvidas relacionadas, aí acho que é mais para a área administrativa da Unisaúde, que é o comercial.credenciamento@preventsenior.com.br. E se por acaso o seu cliente tem alguma dúvida, não peçam para ele ligar no apoio ao corretor. O apoio ao corretor é de atendimento a vocês, corretores, tá? Não é de atendimento ao cliente. E nem no nosso canal aqui que a gente tem interno de vendas. Vocês podem mandar lá o WhatsApp ou ligar, tirar a dúvida e passar para o cliente de vocês. Se ele já é um cliente que está na Prevent, tem alguma dúvida, é só ele ligar na nossa central de atendimento, que é o 3003-6284. E aqui a gente terminou, tá, Alessia? Aí, se a gente quiser abrir para perguntas. Quanto às dúvidas, né, do corretor, o supervisor comercial e a Unisaúde estão aqui à disposição, então nem precisa necessariamente falar direto com a Prevent, né? Fala com a gente que a gente ajuda. Agora vamos para as dúvidas aqui, bastante coisa. Primeiro, um elogio ao Dubai, que acomodação para acompanhantes, é maravilhoso. O Dubai é só para o plano Prevent Mais? Não, é um plano para tanto o 1025 como o Prevent Mais, né? É que ele é mais cirurgias eletivas ou alguns exames que são marcados lá, ele não tem internação. Tá. Recebi a informação de novo hospital em São Bernardo do Campo. Pelo que constatei, é o antigo Neumater, que hoje é o Santa Marcelina. É esse mesmo? É isso mesmo, que é o Pequim que eu falei no comecinho do treinamento. Nos laboratórios, o A+ voltou? Voltou, né? Tá no Prevent Mais apartamento. Podemos ter os vídeos para apresentar aos clientes? Eu vou deixar o link desse hot site também com o supervisor, e aí qualquer coisa a gente baixa aqui também e manda para vocês. Legal. Essa apresentação, Araceli, você consegue me mandar também? A apresentação eu não mando porque a gente muda ela bastante, tá, Ale? Tá. Então ela é nossa mesmo. Tá Tá, bom? então a consulta o material lá no hot site mesmo. Isso mesmo. Contratação a partir de 44 anos. A gente, que nem eu falei no treinamento, a gente tem para todas as faixas etárias, porém, o mais forte é a partir de 44, que é o nosso foco principal. Tá.
A Prevent Senior tem atendimento em todos os hospitais da São Camilo, Pompeia, Ipiranga, Santana e Granja Sim, Viana? é pronto atendimento, isso mesmo. Menos no Granja Viana, né, Celi? Porque Ah, é é verdade, é área de verdade. abrangência. O Granja Viana é o quê? É que é a cidade, Não é área de atendimento, né, né? não é? Não é área de abrangência. Ah, sim, sim. Tá. Os vídeos apresentados estarão disponíveis. Ah, foi a Érica que escreveu. Se o cliente tem o 1025 e passar mal no Rio, ele terá atendimento na rede do Mais ou é Não, transferido para São Paulo? não tem. A Érica já foi respondendo aqui também. Ah, Ó, não tá. tem cobertura no Rio, ele não está atendido, pois não está correspondente ao plano contratado. Ainda é necessário o comprova em caso de redução de carências? Sim. Sim. O que precisa para ter acesso ao app do corretor? Aí é só entrar lá na loja da Apple, do Play Store e do Android e baixar. Depois a Não, gente não precisa manda de os links link nem nada. É. O corretor tem que saber a data de melhor vencimento para o cliente. Entretanto, como a proposta tem validade de 24 horas, não tem como eu caminhar. A proposta no dia 2 para ele efetuar o pagamento no dia 7, por exemplo. Não, então acho que ele perguntou se ele quer um vencimento específico, é isso? Eu não entendi. Programado. É, porque assim, se digamos que ele quer vencimento dia 5, então ele põe lá a proposta no dia 1º, nós vamos fazer a análise, a gente envia o contrato para ele estar assinando, o vencimento dele vai estar todo dia 5, porque ele vai assinar do dia 1 até o dia 5, tá? O que ele colocou aí, 24 horas, é o link do contrato. Para a assinatura Tá? do contrato. Isso. Então, dá para programar o pagamento em até 5 dias. Na verdade, a gente não faz venda pré-datada. Se ele quer um vencimento dia 5, ele tem que colocar lá a proposta até 10 dias antes. Então, se ele tem... É isso que eu queria, Isso. foi isso que eu quis perguntar. É. Então, tem um manejo aí de 10 dias. Isso mesmo, tá? Porque é o tempo que a gente pede para fazer essa análise. Porém, não leva tudo isso, tá, Lê? Desde o tempo que eu estou aqui, mesmo quando é fechamento de mês, que a gente tem lá a promoção, então tem essa... Nunca levou mais do que 2, 3 dias a gente está pegando a proposta. Nunca levou esses 10 dias para poder estar fazendo aí a proposta. Tá? Perfeito. Mas a gente pede um prazo de até 10 dias. Perfeito. No Lefor ainda há atendimento pediátrico? O Lefor, eu tenho que confirmar. Consegue ver para mim, Érica? Mas eu acho que ainda tem sim. Vou dar uma olhada aqui. Acho que é o Santa Catarina também, né? Que está na rede também. de vocês, que é pediátrico. É que o pediatra a gente não acaba não divulgando muito, não olhando muito, porque não é o nosso foco, né? Sim. Então é isso, as perguntas acabaram. Legal. Chegamos a 72, acho, presentes. Bastante, casa cheia, hein? Coisa Parabéns. boa, né? Espero que tenham gostado, né? Eu acho que eu quis passar todas as regras aí que a gente comercializa para vocês poderem estar vendendo cada vez mais, né? Aí o plano. E conto aí com vocês para ver a Unisaúde lá no topo para a gente poder estar marcando aí o voo, marcando alguns benefícios que a gente tem, que a gente vai vir com bastante campanha legal, principalmente aí no segundo semestre. Né? Legal, show. Então, obrigada a todos. Peraí. Ainda não entendi, está um pouco confuso. Se o link expira em 24 horas, como o cliente terá acesso à proposta para se adequar na melhor data que ele quer? Então, assim, se o link expira, a gente entra em contato com ele, né? E aí manda novamente o contrato para ele. Tá? E se ele falar que ele quer uma outra data, digamos que ele queira só para o final do mês, aí a gente vai devolver a proposta e vocês vão ter que imputar novamente lá perto do final do mês. Se ele falar, esqueci de assinar, a gente vai mandar de novo, ele vai assinar e vai continuar com o mesmo vencimento, porque a gente está mandando dentro do período que ele quer aquele vencimento. E ele escolhe, na assinatura desse contrato, ele consegue escolher a data ou tem que pedir aqui para a técnica? A gente já manda, você tem que manter, você tem que imputar a proposta dentro daquele período que ele quer aquele vencimento, que nem eu te falei, se ele quer um vencimento dia 5, então é do dia 1º ao dia 5 para poder ele estar assinando para ficar esse vencimento. Então, se você coloca a proposta para mim no dia 25, que são 10 dias antes, eu sei que ele vai querer o vencimento ou dia 30 ou dia 5. Então, quando a gente entra em contato, a gente já confirma qual que é a data de vencimento que ele quer e aí a gente manda naquele período que ele quer assinar. Tá? O que expira em 30 dias é o link de assinatura. E aí a gente envia novamente. Perfeito, ele já respondeu aqui que entendeu. Ah, legal.
Então, obrigada a todos. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que o Reinaldo levantou a mão, não sei se ele quer falar alguma coisa. Ah, é. Eu Reinaldo, quero, bom cadê tu? dia. Bom dia. Bom dia. Olha, eu sei que não cobre a parte de obstetrícia, mas vou fazer uma pergunta, pode ser até meio idiota, mas eu fiquei na dúvida. Uhum. Imagina assim, a pessoa entrou, não tem a cobertura, mas ela ficou grávida. Aí Ela não- aí ela pode fazer pré-natal, essas coisas, ou não Ela tem vai nada? passar com o ginecologista e vai fazer alguns exames, tá? Tá. Mas aí o parto, essas coisas, ela não vai fazer porque não tem Não atendimento. tem. Tá, então, mas eu pergunto isso porque, assim, tem pessoas que às vezes estão interessadas em entrar, e eu sempre procuro falar da seguinte forma, eu falo, ó, você faz tudo eu parto, essas coisas você faz no particular. Se o plano te atende no geral, em tudo... Mas assim, então, tudo que for relacionado ao parto, ela não vai ter atendimento, que nem um ultrassom obstétrico. Ela vai ter que fazer como particular. entendi. Ela não vai ter atendimento, ela vai ter um Entendi. ginecologista ali, que não vai ser um obstetra, né? Que não tem, a gente não tem nada, não tem esse produto e nenhum nada que seja relacionado a esse produto para poder estar passando para cliente. Entendi, mas Tá. ela passando no ginecologista, ele pode falar para ela, ela vai fazer um ultrassom particular, esse Uhum. tipo de coisa, então ela pode monitorar de uma certa forma, vamos dizer assim, também ou fazer tudo no particular e acabou, e continua no plano no que interessa. Tá bom. Isso, é isso mesmo. Só que aí a criança não vai ter a cobertura também, porque normalmente os partos, quando dá a cobertura obstétrica, a mãe tem aí, pode estar, coloca o filho até 30 dias do nascimento, ela pode colocar o filho na mesma segmentação do plano dela. O nosso plano, por não ter cobertura obstétrica, a criança também não tem direito à cobertura obstétrica, a cobertura para ele, né? Ela também não vai ter esse Sim. direito aí da súmula 25, que é do plano ter a cobertura pro recém-nascido também, Entendi, tá bom. tá bom? Ok. Obrigado. Imagina, Auricélia, pode falar. tudo Tudo bem? bem, Eu sou da Douglas? Saúde, tudo bem. Tá, Precisa tá. corrigir as condições gerais, tá? Porque lá tá com a cobertura de parto. Qual? As condições gerais da Prevent. Aonde está escrito isso? A corretora me mandou ontem pelo WhatsApp. As condições gerais estão com cobertura de parto. Não, a gente não coloca com cobertura de parto. Ô, Não tem. Neves, manda para mim Tá, a imagem, que aí eu mando para a Araceli Tá para a bom. gente Tá, conferir. porque não eu já tem. tinha A somado gente... para ela que não tinha cobertura. Ela falou, mas está aqui. Eu falei, mas não tem a Não tem. cobertura. Não, esse provavelmente isso não é nosso, Tá. tá? Eu Manda Esse pra não mim. tem, pego para ela de novo e te passo. tá bom? Perfeito. Obrigado. Nada. E aí, perguntando aqui o Leandro, eu vou encerrar aqui a gravação, a gente encerra a reunião, aí eu subo o link, o vídeo para o YouTube, e aí vai ficar com o seu supervisor comercial. Quem quiser, é só pedir para ele. Tá bom? É isso, gente. Obrigada pela participação de todos. Foi ótimo, Araceli. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada, eu que Érica. agradeço. E aí a gente vai se falando, tá bom? Tá bom. Qualquer dúvida, a equipe aqui está à disposição de todos vocês. Obrigada, gente. Boas vendas a todos. Tchau, tchau. Beijo, Tchau. Obrigada.